Então, vamos dar continuidade ao livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Deixa eu só, que está ali para lá. Aqui. Pronto. Bom, então a gente tinha parado. Acho que a gente tinha parado nesse slide daqui. Lembram que então o Dom Manuel estava mais preocupado com as especiarias nas Índias do que com colonizar o Brasil, só que aí por uma pressão política ele acabou enviando expedições para cá, tá? Para colocar as armas de Portugal, o símbolo de Portugal nas praias. A gente parou aí, lembram? Então, tá. Então, em 1503, então, tiveram outras expedições antes, mas aí em 1503 veio a expedição de Gonçalo Coelho, que é este rapaz aqui. Ele nasceu, não se sabe ao certo, se foi em 1451 ou 1454 e desencarnou em 1512. Nessa expedição, ele trouxe cosmógrafos. O que são cosmógrafos? Eram, na época, as pessoas que estudavam e descreviam o universo e os astros. Então, eles vieram realmente para estudar, né, este novo céu, o céu do Cruzeiro. Tá? E ele traz também na sua expedição Américo Vespúcio. Quem é Américo Vespúcio? É um italiano, ele nasceu em Florença em 9 de março de 1451. Ele foi um mercador, navegador, geógrafo, cosmógrafo e explorador de oceanos a serviço dos reis, tanto da Espanha quanto de Portugal. Quando Cristóvão Colombo fez a sua viagem para a América, ele veio junto. Tá? Então, ele já tinha vindo para as Américas anteriormente. E ele escreve sobre esse novo mundo. Mas, segundo Humberto de Campos nos fala no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele fala que nas cartas de Cristóvão Colombo reside grande percentagem de literatura e de pretensiosa imaginação. Então tem muita coisa que ele colocou lá nas suas cartas que não eram verossímeis, não eram bem verdadeiras. Tá? Isso é Humberto que conta pra gente. Na história é tido como sendo verídico aquilo que ele relatou. Tá? E esse aqui, então, é o Américo Vespúcio. A gente vê aqui, ó, que esse pessoal que veio como navegador, explorador, cientista, enfim, eles reencarnaram já com um propósito. Então a gente vê como o plano espiritual já foi trabalhando antes mesmo daquela visita de Jesus às terras brasileiras, que é descrita no começo do livro. Porque lá fala que foi no final nossa, como é que fala? Num quarto final, não era isso? Foi na parte final do século, né? Então daria lá os 25 anos, que seria 1400 e pouco. Aqui a gente vê que esse pessoal já nasceu em 1451. Então, ou seja, na metade do século. Já não faltava só um quarto, ainda faltava metade. Então, até antes mesmo de Jesus vir aqui visitar e escolher o Brasil, na realidade, aquela representação que nos é passada no livro foi algo feito e que aconteceu no plano espiritual aqui no Brasil, mas provavelmente Jesus já tinha esses planos. Né? Ali foi descrito, foi o momento onde aconteceu, mas Jesus já pensava nisso, já planejava isso, porque ele já enviava todo esse pessoal aqui já para reencarnar antes, já se preparando para o período que teria o descobrimento. Tá? Humberto nos conta o seguinte: chegando ao litoral baiano, Gonçalo Coelho organiza a feitoria de Santa Cruz, primeiro núcleo da civilização ocidental nas plagas brasileiras. O nome do país agora é Terra de Santa Cruz, pelo qual se faz conhecido nos documentos da metrópole. Então agora eles já sabiam que não era uma ilha, né? E mudaram de Vera Cruz para Santa Cruz. Tá? Então, ele estabeleceu essa primeira feitoria que ele fala, seria o primeiro núcleo, né, de uma colonização, de algo de começar a tentar ali ter pessoas vivendo ali. Tá? Então, esse é o primeiro, a primeira vez que começa a ter um núcleo aí de civilização
aqui nas terras brasileiras, tá? Bom, o pessoal que veio nessa expedição de Gonçalo Coelho, ele, o Américo Vespúcio, é assim. Eu procurei vários lugares. Tem alguns lugares que falam que foi o Américo Vespúcio, em outros que falam que foi o Gonçalo Coelho. Então eu coloquei eles, tá? Porque a gente não sabe exatamente qual dos dois que foi. Mas eles ficaram encantados com a Baía da Guanabara. Só que eles acharam que a Baía da Guanabara era um rio, tá? E aí, por isso, eles nomearam Rio de Janeiro, porque era o mês de janeiro. Então, eles nomearam aquele local como sendo o Rio de Janeiro. Mas não era um rio, era um mar. Mas na hora deram esse nome e acabou ficando. Lá também, eles instalaram mais uma feitoria, a feitoria chamada da Carioca. Ah, mas então eles já eram cariocas? A origem da palavra carioca vem de duas palavras tupi. Caraiuá, que significa homem branco, e oca, que significa casa. Então era a casa do homem branco. Por que os índios chamavam assim? Porque eles já estavam começando a ter ali um povoamento. Então os índios chamavam da casa do homem branco, que era carioca. E daí, muito depois, é que esse termo foi usado para designar os cariocas, ou seja, quem mora no Rio de Janeiro. Oi? Não, era lá no Rio. Então, mas acabou ficando... Não, ainda não era, ainda não tinha... não, ainda não tinha. Então, porque era da língua tupi, tá? E aí ficou o termo até hoje, tá bom? Bom, nesse período, o Ismael, enquanto isso estava acontecendo aqui, fisicamente, materialmente, o Ismael, lá no plano espiritual, reúne os seus colaboradores mais devotados para tentar traçar um plano. Precisava de um plano, precisava saber o que eles iriam fazer. Precisava que espíritos entrassem em ação. Só que aonde? Aqui, na Terra. Então, ele reúne os seus colaboradores mais devotados para traçar um programa para as atividades espirituais. E fala assim: irmãos, implantamos aqui a bandeira de Jesus. Todo um campo de trabalho se desdobra, porque, ou seja, eles começaram do zero, né? Precisamos de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício. Por quê? Ia ser fácil? Ia ser fácil colonizar? Ia ser fácil trazer o Evangelho de Jesus? Ia ser fácil expandir isso aqui? Não. Ia requerer muito sacrifício e muita luta. Por quê? São espíritos que iriam reencarnar aqui ainda imperfeitos. Os índios estavam no começo das suas primeiras encarnações, então não ia ser, né, um mar de rosas. Voltemo-nos para os centros culturais de Coimbra e de Lisboa, a regenerar as fontes do pensamento no elevado sentido de ampliarmos a nossa ação espiritual. Vocês lembram que na Europa estavam tendo vários problemas, por isso que Jesus transferiu a sua árvore do Evangelho para cá, não foi? Então, para poder chegar aqui no Brasil, não adiantava só esses espíritos reencarnarem aqui. Era necessário também que reencarnassem em Portugal, em Coimbra e em Lisboa, que eram centros culturais, eram centros mais desenvolvidos, onde as artes, a literatura, a música, a cultura estavam se desenvolvendo. Então era necessário que esses espíritos viessem justamente para dar uma melhorada lá em Portugal. Por quê? E isso iria refletir aqui. Vejam como, às vezes a gente fala, mas não era mais fácil então já mandar direto lá para o Brasil? Não, não era, porque Brasil pertencia a Portugal, não dava para vir direto para cá. Tudo estava relacionado lá em Portugal. Alguns de vós ficareis em Portugal,
mantendo de pé os elementos protetores dos nossos trabalhos. E a maioria terá de envergar o sambenito humilde dos missionários penitentes, para levar o amor de Deus aos sertões ínvidos. Ínvido significa que não se pode passar. E carecidos de todo conforto. Então, alguns espíritos iriam reencarnar e permanecer em Portugal. Outros iriam reencarnar em Portugal, mas viriam para o Brasil. Todos os espíritos missionários, devotados, que vinham com uma missão, não vinham somente resgatar seus débitos, mas vinham com uma missão para auxiliar a cumprir o papel do Brasil, de pátria do Evangelho, de coração do mundo. Tá? Que não ia ser naquela época, né? Era o início de um trabalho, era preparar o terreno, plantar a sementinha, esperar para dar frutos. Tá? Ele fala aqui que a maioria terá de... primeiro eu vou explicar aqui dos sertões. Na época, a faixa litorânea era habitada ali pelos índios. E alguns índios até habitavam regiões um pouco mais para dentro das matas. Mas, lá para dentro mesmo, ninguém sabia o que tinha. Então, por isso que ele fala, teriam que entrar, né, pelos sertões aonde não se pode passar, porque até o momento não tinha passagem ali. Eles iam ter que abrir essa passagem. Eles teriam que abrir caminhos para desenvolver o nosso país, que até então ficava somente nessa faixa litorânea, as populações. Então, teriam que desbravar não só os caminhos espirituais, mas os materiais também. Então, não seria uma tarefa fácil. Por isso que ele fala, carecidos de todo conforto. Não tinha nada lá. O que já tinha em Portugal, que ainda também já não era igual hoje, né? Que a gente tem lâmpada, tem água encanada, tem esgoto, já não era assim naquela época, ainda não era assim naquela época. Imagina aqui, então. Não tinha nada. Ou seja, era começar do zero. Então, precisava de espíritos devotados que se sacrificassem, que aceitassem vir para cá. Tá? E aí ele fala que teriam que colocar o sambenito. O que é o sambenito? É isso aqui, ó. Quando as pessoas eram acusadas de alguma coisa, de heresia, de alguma coisa, iam para a fogueira ou iam ser executadas, iam para algum tipo de martírio, os condenados usavam essa roupa aqui. Essa roupa chama sambenito. Era tipo uma capa. Era colocado por cima da roupa com esse capuz aqui. Então, ou seja, ele está comparando esses espíritos que vão reencarnar, que vão vir para cá, como os que eram mortos, com os que recebiam um castigo, com aqueles que eram punidos de alguma forma. Então, ou seja, eles iam vestir um sambenito espiritual. Por quê? Não era uma tarefa fácil. Então, Ismael compara esse trabalho espiritual que eles vão ter aqui com esses que eram queimados na fogueira, que eram perseguidos, que eram, às vezes, mortos de alguma forma, cabeça decepada. Então, ou seja, eram sacrificados. Para a gente ter noção do que era aceitar essa tarefa. Era para qualquer espírito? Não era. E Ismael continua falando para eles. Temos de buscar no seio da igreja as roupagens exteriores de nossa ação regeneradora. Ou seja, eles iriam reencarnar dentro da igreja. Seriam padres, freis, bispos. Eles teriam que reencarnar e entrar para as ordens religiosas. Tá? Teriam que fazer parte de ordens religiosas para cumprir a missão deles. Tá? Infelizmente, a dolorosa situação do mundo europeu, em virtude do fanatismo religioso, tão cedo não será modificada. Aqui a gente vai ver um pouquinho para frente, aliás, já teve
uma Inquisição anterior e depois a Inquisição vai chegar em Portugal também. Então, ou seja, era uma época complicada, onde muitas vezes a religião se confundia com o fanatismo. E eles iam ter que enfrentar isso, eles iam ter que reencarnar ali dentro da igreja, enfrentar isso, e ainda vir para cá, ou permanecer lá, porque alguns viriam para o Brasil, outros ficariam lá em Portugal, ir contra isso e ainda pregar o Evangelho de Jesus. Era tarefa, bem árdua. Somente as grandes dores realizarão a fraternidade no seio da instituição que deverá representar o pensamento do Senhor na face da terra. A igreja que, desviada dos seus grandes princípios pela mais terrível de todas as fatalidades históricas, foi obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos estados. Então a igreja, a partir do momento que ela começou a ter a interferência do Estado, começou depois a agir como se fosse um governo, aí ela se deturpou. Aí, infelizmente, ela se afastou da sua verdadeira função, que era trazer os ensinamentos de Jesus. Então, como a gente já viu, aquele Papa Alexandre que a gente viu, né, em algumas semanas atrás, quantas barbaridades, foi considerado o Papa mais corrupto da história. E depois virão outros, né? Porque até os critérios para se virar um religioso tinham sido deturpados, né? Como a gente viu, tinham religiosos que tinham famílias, eram, né, tinham amantes, tinham filhos, então, ou seja, era totalmente diferente do que a gente vê hoje, né? E eles tinham um poder, então eles acabaram, né, participando aí das coisas do mundo e se tornaram perecíveis, porque acabaram se deixando contaminar pelas coisas do mundo, se desviando do caminho. Um sopro de reforma se inicia impetuoso no âmago das organizações religiosas da Europa. E em breves dias, Roma conhecerá momentos muito amargos, não obstante os sonhos de arte e de grandeza de Leão X, que detém nesse instante uma coroa injustificável. Leão X era o Papa dessa época, desse momento, tá? Ele que começou a vender as indulgências. Ele que começou assim, você tem um pecado? Então tá bom, você paga aqui para a igreja e você está absolvido do seu pecado. Tá? Ele que criou isso. Ele realmente, ele gostava muito de arte, né? Ele gostava muito de pompa, então ele gostava muito de dinheiro. Então ele começou a vender os favores da igreja. Tá? Por isso que Ismael fala aqui que ele detém a coroa, uma coroa injustificável, porque ele está deturpando totalmente os ensinamentos. E vai ser a atitude de Leão X que vai despertar em Martim Lutero a sua revolta e que aí vai ter a revolta protestante. Tá? Então, por isso que ele fala aqui que em breves dias, né, Roma conhecerá momentos muito amargos. Roma, ele está se referindo à Igreja Católica aqui, porque viria o movimento da Reforma Protestante. Tá? Que depois eles vão, o próprio Leão X vai querer agir com a contra-reforma, vai ter perseguição, enfim, aí a gente vai ver isso mais para frente. Mas Ismael está se referindo justamente a isso, que ele sabia, né, que essa atitude de Leão X acabava gerando insatisfação dentro da própria igreja. Martim Lutero, que se revoltou contra a igreja, ele era um padre. Né? Ele era um padre que se revoltou contra a própria instituição que ele seguia. Então, não só ele, como muitos outros, até que ele conseguiu vários adeptos. Tá? E aí ele fala, portanto, o reino de Jesus ainda não é desse mundo. Então, ou seja, a gente ainda está muito longe. Né? Hoje a gente ainda está, imagina naquela época, estava muito longe de ter o mundo ideal. Então, se são espíritos imperfeitos e esses espíritos fazem parte das instituições, logo as instituições também ainda são imperfeitas, né? Mas temos de aproveitar as possibilidades que o seu campo nos oferece para encetar essa obra de edificação da pátria do Cordeiro de Deus. Mas apesar de tudo isso, a igreja forneceria as ferramentas necessárias que eles precisavam
para chegar ao Brasil e levar o evangelho, trazer o evangelho para cá. Né? Então, não era perfeito, mas era o que eles tinham. E era isso que eles iam usar. Tá? Ismael prossegue. Pregareis em Portugal a verdade e o desprendimento das riquezas terrestres, e trabalhareis, sob a minha direção, nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando as almas para o único pastor. Então, em Portugal, ficariam aqueles que tentariam ajudar a melhorar a igreja, e outros viriam para cá, para pregar o evangelho. Todos eles trabalhando sob a direção direta de Ismael. Tá? O característico de vossa ação, como missionários do Pai Celestial, será um testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e uma consoladora pobreza. Então, eles tinham que esquecer qualquer benefício material. Porque naquela encarnação, o objetivo deles era realmente uma vida de sacrifício, de doação e de renúncia. Ah, por isso que ele estava falando e não chegou para ninguém e falou, vem você, vem você, vem você. Ó, irmãos, precisamos disso. E aí? Quem se dispõe? Ele não escolhe, ele permite que cada um fale, eu quero, ou eu não quero. Tá? Bom, quase todos os espíritos elevados que estavam presentes nessa reunião se ofereceram como voluntários. Olha só que beleza. Fosse a gente ia se esconder assim, e achar um murinho, né? Aí deixa eu ficar aqui. Sabe aquelas coisas assim? Quando eu quero perguntar alguma coisa para vocês e aí eu vejo vocês se escondendo, olhando para baixo e tipo, né, não é comigo? Se fosse a gente ia estar assim, né? Mas eram espíritos elevados já. Não eram espíritos perfeitos, mas já eram espíritos que tinham passado por muitas encarnações e tinham essa vontade de ajudar. Eles estavam conversando com Ismael. Não é também qualquer espírito. Tá? Dizem que são 40 missionários. Tá? E sempre há entre eles um que está encarnado no Brasil. Até hoje. E que se reporta diretamente a Ismael. Tá? Então eles vêm, reencarna, volta. Vem, reencarna, volta. Alguns deles, José de Anchieta, Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, Diogo Jacome e Leonardo Nunes. Nós vamos ver cada um deles, tá? Para saber quem foi cada um. Bom, aí voltando um pouco para a história. Acabou a reunião lá, né? E aí, voltando para a história, da história do nosso país, do mundo, né? Em 1521, Dom Manuel morreu. E aí quem sobe ao trono de Portugal é o seu filho mais velho, Dom João III, que assume o trono aos 19 anos. Tá? E aí Humberto relata da seguinte forma no livro. Em 1531, após Portugal ter resolvido a primeira tentativa de colonização da terra de Santa Cruz, alguns dos convocados participantes daquela augusta assembleia chegavam ao Brasil com Martim Afonso de Souza e a sua companhia de 300 homens. Tá? Primeiro, Portugal percebeu, vocês lembram que Dom Manuel tinha deixado, estava tendo um comércio de pau-brasil, que a gente viu a semana passada. Só que eles perceberam assim, o território era muito grande. Se eles não povoassem esse território, outros povos iam vir, outros países iam vir e iam dominar. E eles iam perder essas terras. Então, o que eles pensaram? Vamos mandar pessoas para lá, portugueses para lá, para que habitem, morem, povoem lá, porque aí não vão permitir que outros estrangeiros cheguem e queiram dominar. Tá? Então foi aí que começou a vinda de várias pessoas. Então, um deles foi Martim Afonso de Souza, que quando ele vem, ele traz 300 homens junto com ele, 300 pessoas para habitar aqui o Brasil, para
encontrar algo, buscar, conhecer, desenvolver aqui uma vida, tá? Esse daqui é o Martim Afonso de Souza. Ele era um nobre e um militar português. Nasceu em 1500. E ele trouxe um regimento para expulsar os franceses da costa brasileira, os franceses que vinham atrás do pau-brasil. Tá? E ele também tinha como missão dividir a costa brasileira em capitanias. Né? Ele tinha que fazer medidas, elas seriam medidas em léguas e seriam divididas, porque mais tarde Dom João, o rei de Portugal, enviaria para o Brasil donatários, que foi o que depois surgiu as capitanias hereditárias. Então ele iria escolher algumas pessoas lá de Portugal para vir para cá e falar: te dou um pedaço de terra lá, mas você tem que ir lá, tem que cuidar, tem que ver se dá para plantar, vai desenvolver ali um vilarejo, uma vila, vai levar a população para lá, para ficar habitado. Tá? Então a missão do Martim Afonso era expulsar os franceses e dividir já essas terras pertencentes a Portugal. Tá? Ele fundou, no dia 22 de janeiro de 1532, a primeira vila do Brasil. Qual foi a primeira vila do Brasil? A Vila de São Vicente, pertinho da gente, aqui a cidade de São Vicente, no litoral. Tá? E ele deu esse nome porque era o dia de São Vicente Mártir. Era o dia dele, esse dia 22 de janeiro. Então ele fundou a cidade, fundou a vila, não era uma cidade ainda, fundou a vila e deu o nome de São Vicente. 30 anos antes, em 1502, já tinha tido uma outra expedição. E o Gonçalo Coelho também já tinha dado o nome ali para aquela região de São Vicente. E é por quê? Porque o Gonçalo Coelho foi exatamente no dia de São Vicente. Então, coincidentemente, 30 anos depois, dia 22 de janeiro de 1532, o Martim Afonso funda a vila, no lugar onde o Gonçalo Coelho já tinha falado que era São Vicente. Coincidentemente, foi no mesmo dia, 30 anos depois. Era para ser São Vicente. Bom, então agora vamos ver alguns desses personagens, desses espíritos abnegados que falaram: eu vou. Né? Um deles, bem conhecido de todo mundo aprendeu na escola, né? E nós, na doutrina espírita, também conhecemos bastante, é o Manuel da Nóbrega. O Manuel da Nóbrega, ele nasceu em Portugal em 18 de 10 de 1517. Aos 27 anos, ele entrou para a Companhia de Jesus e já viajou por Portugal e pela Espanha pregando o Evangelho. Vejam, isso já estava nele. Ele já tinha vontade de levar o Evangelho. Então, antes mesmo dele pensar em vir para o Brasil, ele já saiu em Portugal e na Espanha pregando o Evangelho de Jesus. Aí a gente já vê a envergadura desse espírito. Todo mundo sabe quem ele é? Oh, eu não acredito. Ele é Emmanuel. Ele é Emmanuel. Emmanuel. Gente, vocês não sabiam disso. Você não lembrava, porque na aula, quando eu te dei aula, eu ensinei isso. E vocês também. Para quem eu dei aula, eu ensinei isso. Não, você eu não te dei aula. Eu dava aula no curso. Você está desculpada, eu não te dei aula. Mas, ó, para quem eu dei aula, tinha que saber. O Manuel da Nóbrega é uma das reencarnações do Emmanuel. Então, ou seja, o Emmanuel, a gente conhece a história dele no livro Há 2000 anos, não conhece? Não foi um senador orgulhoso que depois acabou ficando cego, se converteu ao espiritismo e desencarnou com a erupção do vulcão,
Vesúvio, não sei se é o Vesúvio, mas era um vulcão lá na Itália. E ele acabou... foi algum lá da Itália que ele desencarnou quando entrou em erupção, e ele já estava cego, estava vivendo já só com a... que era a serva deles, mas aí ele já nem tratava, né, como escrava. Ele ficou ao cristianismo. Eu falei o quê? Ah, não, espiritismo não tinha, eu falei besteira. Ele se converteu ao cristianismo. E aí, depois ele teve outras encarnações. Tem aquele livro 50 anos depois, que conta outra encarnação dele, como sendo um escravo judeu, já convertido ao cristianismo, e que também sofreu muito, passou por muita coisa e tudo mais. E Manuel da Nóbrega é outra encarnação dele. Então, vejam, ele já, quando reencarna como Manuel da Nóbrega, ele já tinha essa vontade de levar o evangelho. Então, ele já sai pregando o evangelho pela Espanha e por Portugal. Tá? Dom João III o convida para vir ao Brasil em 1549 com Tomé de Souza. O Tomé de Souza ele foi nomeado pelo Dom João III como o primeiro governador-geral do Brasil. Tá? Então, Dom João resolve mandar uma pessoa para ser, tipo, entre aspas, presidente. Mas eles deram o nome de governador-geral. Ele ia governar todo o território ali brasileiro. Tá? Quem veio com essa missão foi o Tomé de Souza. E aí o Dom João convida o Manuel da Nóbrega. Fala, olha, você não quer ir junto? Porque aí você vai poder levar o evangelho para lá, vai poder levar esses ensinamentos. E aí vocês acham que ele aceita? Lógico que ele aceita. Ele reencarnou com esta missão. Ele estava lá com Ismael e falou, eu vou. Então, mesmo sem lembrar, ele sentiu no seu coração a vontade de vir. Tá? Junto com eles, com o Tomé de Souza e com o Manuel da Nóbrega, vem outros jesuítas que seriam liderados pelo próprio Manuel da Nóbrega. Então ele era o líder desses jesuítas que vieram. Tá? Eles chegam na Bahia no dia 29 de março de 1549. E depois da primeira missa realizada aqui, ele realiza uma missa, ele fala para os outros jesuítas: esta terra é nossa empresa. Ou seja, aqui é a nossa missão. Porque ele já trazia esse conhecimento lá da conversa com Ismael. Ele não tinha essa recordação, mas dentro de si ele sentia isso. Então ele falou, gente, ó, aqui é o nosso trabalho. É aqui que a gente tem que se dedicar. Aqui que a gente vai trabalhar em favor de Jesus. Tá? Logo deu início ao trabalho de catequese dos indígenas, desenvolvendo uma intensa campanha contra a antropofagia existente entre os nativos e, ao mesmo tempo, combatendo a exploração pelo homem branco. Algumas tribos indígenas, como a gente já falou, eles tinham o hábito da antropofagia. O que é isso? Comer carne humana. Tá? Eles batalhavam entre si, os que perdiam eram devorados pelos outros. Hoje isso pra gente é absurdo, não é? Pro padre Manuel da Nóbrega, que veio de Portugal, também é, porque na Europa eles não tinham esse hábito. Então, imagine, ele chegou aqui, encontrou os índios e encontrou esse hábito, então ele batalhava isso junto aos índios, para gente, não pode comer o amiguinho. Tá? Não pode. Tá? Vamos combinar que comer o amiguinho não pode. Tá? Então ele batalhava muito. E defendia os índios para que não fossem explorados pelos homens brancos, pelos portugueses, tá? Para trabalhar, porque os portugueses também queriam a mão de obra dos indígenas, né? Para trabalhar, para tudo, e ele não deixava que fossem explorados. Então ele defendia os indígenas, mas tentava educá-los espiritualmente, né? Da sua primeira carta escrita aqui no Brasil para um padre português, que ele escreveu, né? Mandou cartas. Inclusive tem um livro com essas cartas dele.
E aí, dessa primeira carta que ele escreveu aqui no Brasil, olha o que ele falou para o amigo dele, para o padre português lá. Diz que ser cristão e não comer carne humana, nem ter mais de uma mulher e outras coisas. Somente que há de ir à guerra e os que cativar, vendê-los e servir-se deles, porque estes desta terra sempre têm guerra com outros. E assim andam todos em discórdia. Então, ou seja, as tribos indígenas brigavam muito entre si. Teve morte de índios pelos portugueses? Teve, mas também a gente não pode crucificar só os portugueses, porque também tinha muita morte de índio pelos índios. As tribos inimigas brigavam, se matavam. Tá? E eles tinham os hábitos de comer a carne humana, de ter mais do que uma mulher, e ele fala outras coisas que eles também faziam. Ó, comem-se uns aos outros, digo, os contrários. Ou seja, não é que eles comiam da mesma tribo, mas eles comiam da outra tribo. Era inimigo? Briguei. Vou lá, conquistei ali, briguei, peguei de prisioneiro. Vou comer. Sabe aquelas coisas que a gente vê nos desenhos, né, da pessoa e nos filmes? Acho que tem no Indiana Jones, tem um filme um dos filmes de Indiana Jones mostra que eles vão ser comidos, tal. Não é lógico daquele jeito, mas eles comiam. Também, né? Então, eles comiam. Era normal para eles. Eles não achavam que, nossa, estou fazendo... Não, era normal, do mesmo jeito que hoje a gente come carne. Só que eles comiam carne humana, tá? É gente que nenhum conhecimento tem de Deus, nem ídolos, fazem tudo quanto lhe dizem. Aqui também mostra que eles eram até ingênuos. Tudo também que falavam para eles, eles faziam. Eles não tinham essa malícia. Mas também não tinham a crença em Deus. Não conheciam, não sabiam. Para eles aquilo era normal, entendeu? Só que assim, imagina, para quem estava chegando, tinham até medo. Lembra que eu falei que na outra expedição que teve um rapaz que foi mandado e não voltou? E depois mandaram outro e comeram e ainda mostraram para os portugueses que estavam comendo eles? Então assim, para eles era normal aquilo, tá? Então, ou seja, era falta de conhecimento. Mas aí... E faz errado. Mas aí entra, por isso que Deus perdoa a gente. Porque muitas vezes a gente erra também por falta de conhecimento. Às vezes a gente não erra sabendo que está errando. A gente erra achando que está fazendo certo. É normal, é isso. Mas aí depois, quando você vai evoluindo, você fala, nossa, aquilo que eu fazia estava errado. Né? O Manuel da Nóbrega participou da fundação das cidades de Salvador e do Rio de Janeiro e também da luta contra os franceses como conselheiro de Mendiçá, que aí já foi o terceiro governador-geral do Brasil. Então, esse que depois o Tomé foi embora e depois veio o outro, que a gente vai ver, que José de Anchieta veio junto com ele, e aí depois teve o terceiro. Então, ou seja, o Manuel da Nóbrega morreu no Brasil, ele ficou até desencarnar aqui, ele não voltou mais para Portugal. E aí ele era conselheiro do Mendiçá, que foi o terceiro governador-geral do Brasil, quando teve a luta, quando teve a invasão dos franceses. Tá? Ele aconselhava. Além das constantes viagens por toda a costa, de São Vicente a Pernambuco, estimulou a conquista do interior. Então, veja, ele viajou aí grande parte do litoral brasileiro, justamente levando o evangelho, tentando ensinar os índios, catequizá-los. E ele também foi um dos primeiros que ultrapassou e penetrou além da Serra do Mar. Então, ele incentivou a penetrar, né, no interior do Brasil, sair só daquela região costeira, desbravar. Tá? Lembram que o Ismael falou que precisava de gente que fizesse isso? Ele foi o primeiro a dar o exemplo.
ao subir ao Planalto de Piratininga para fundar a Vila de São Paulo, que viria a ser o ponto de penetração para o sertão e de expansão do território brasileiro. Então, quando eles chegaram em São Paulo, daqui de São Paulo, eles conseguiram ir para outras regiões. Então, ele, ao vir para cá, ao buscar, né, um lugar aqui que não tinha nada, eram matas, né? Ele deu era uma floresta. Ele deu o exemplo, né? Ainda tinha os bichos. Ele deu o exemplo para que outros viessem depois dele, tá? Aí vamos contar um pouquinho da fundação de São Paulo sob a ótica da história e a ótica espírita. Manuel da Nóbrega, ele estava procurando um lugar para fundar a casa dos jesuítas e a escola dos jesuítas, tá? Ele queria um lugar para fazer esse colégio, onde os índios seriam ensinados, e um lugar para que os catequistas morassem. E aí ele escolheu o topo de uma colina. Essa colina chamava Piratininga, que é aqui em São Paulo, tá? Lá, aqui, né? Ele realizou uma missa no dia 29 de agosto de 1553. Não tinha nada ainda, não tinha o colégio, não tinha nada. Ele escolheu aquele lugar e realizou uma missa, tá? Aí, isso aqui é contado nos livros de história, na internet, vocês vão achar. Agora entra a parte espiritual. Em 1973, o Chico Xavier, que era de Minas, recebeu o título de cidadão paulistano. E ele veio até São Paulo para receber esse título. E aí eu achei na internet a gravação com a voz do Chico. Tá? O Chico, ao receber esse título, ele conta que após essa missa aqui, no dia 29 de agosto, o Manuel da Nóbrega foi visitado pelo apóstolo Paulo. Paulo, em espírito, aparece a Manuel da Nóbrega. Ele apareceu envolto numa intensa luz e, apontando as Campinas, lhe pediu que fundasse no Planalto uma cidade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aparece para ele, Manuel da Nóbrega tem essa visão de Paulo em espírito, cheio de luz, e ele aponta para a colina e pede que ali seja fundada uma cidade em nome de Jesus, que fosse estabelecida sobre as 4 colunas básicas do cristianismo, que são amor, fé, trabalho e instrução. Não é à toa que aqui em São Paulo a gente trabalha tanto. É culpa de São Paulo, ele que pediu. E a gente concorda em reencarnar aqui porque então a gente aceitou isso aí, ó. A gente aceitou. Às vezes a gente fala, podia ter nascido no Rio de Janeiro, podia ter nascido em Salvador. Não, você aceitou. Você escolheu nascer aqui, ó. Pra quê, ó? Amor, fé, trabalho e instrução. Não adianta querer fugir, não. Desde esse dia, Nóbrega recorda e medita sobre o encontro de Jesus com Paulo. Então, desde que ele teve essa visão, ele começou a lembrar do encontro de Jesus com Paulo na estrada de Damasco, quando Paulo estava indo perseguir os cristãos, e aí aparece um clarão, ele cai do cavalo, fica cego, né? E aí ele ouve uma voz. Saulo, que ele ainda chamava Saulo. Saulo, por que me persegues? E aí Saulo fala, quem é você? Quem é o Senhor? Ele fala, eu sou Jesus, o Nazareno. E aí Manuel da Nóbrega fica refletindo sobre este encontro, tá? E decide, meditando sobre isso, ele decide fazer a fundação do colégio em que dia? No dia 25 de janeiro. Por quê? Dia 25 de janeiro, reza a tradição católica que teria sido o dia da conversão de Saulo.
teria sido o dia que Saulo tem essa visão de Jesus e depois fica cego fisicamente. Depois ele recobra a visão. Tá? Então, ele se apressa para que... Porque a missa foi 29 de agosto. Então, ele queria fazer a inauguração, a fundação do colégio no dia 25 de janeiro. Então, ele se apressa para construir logo esse colégio e a casa para os jesuítas. Tá? E isso realmente aconteceu. Porque já que é a cidade do trabalho, né? Ele já começou ali a dar um exemplo pra gente. É a cidade do trabalho e dos prazos. Viu? Quando o chefe de vocês falar assim, olha, tem que entregar tal trabalho dia tanto. Lembra do Paulo. Lembra do Manuel da Nóbrega. Não reclama e cumpre o prazo. É a mesma. É a mesma construção. Aonde? Aonde passou? Ah, passou na televisão? E aí, então, ele conseguiu, tá? Ele acabou distribuindo responsabilidades ali para que tudo corresse bem. E ele escolhe José de Anchieta, que nessa época já estava aqui no Brasil, escolhe José de Anchieta para ser o professor. Ele vai administrar o magistério no colégio. Tá? E aí, em 25 de janeiro de 1554, se celebrou então uma missa no local. E aí Manuel da Nóbrega resolve mudar o nome do colégio e da casa de Piratininga para São Paulo, em homenagem a São Paulo, que tinha aparecido para ele e tinha pedido isso. Certo? Manuel da Nóbrega faleceu no Rio de Janeiro, em 18 de outubro de 1570, no dia do aniversário dele. Ele iria completar 53 anos, ele morreu no dia, ele nasceu e morreu no mesmo dia. No dia do aniversário, completou exatamente 53 anos. Tá? Esse daqui, quem é? É o Manuel da Nóbrega. Tá? Esse é uma foto, um retrato, né? Na época não tinha foto. O retrato do Manuel da Nóbrega. Agora, então, para quem não lembrava, vamos lá. Em 1949, numa sessão mediúnica, o Chico Xavier psicografa a seguinte mensagem de Emmanuel. Aqui é o Emmanuel falando. O trabalho de cristianização irradiado sobre novos aspectos no Brasil não é novidade para nós. Nos azares e aventuras da terra dadivosa que parecia sem fim, aceitei a batina de novo. E por Padre Nóbrega conheci de perto as angústias dos simples e as aflições dos degredados. Intentava o sacrifício pessoal para esquecer o fastígio mundano e o desencanto de mim mesmo. Todavia, quis o Senhor que desde então o serviço americano e muito particularmente o serviço ao Brasil não me saísse do coração. Então, ou seja, aqui ele mostra que quando ele veio, ele aceitou esta vinda ao Brasil como Manuel da Nóbrega para resgatar ainda aqueles débitos, aquele sofrimento que ele tinha no coração, de ter estado com Jesus como Públio Lentulus e não ter aceitado Jesus. Apesar de tê-lo encontrado, apesar de ter vivido na época dele, não o aceitou, só foi aceitar depois. E quem leu há 2000 anos sabe também o quanto ele sofreu por amor à esposa, que ele julgava culpada e não era. Né? Era inocente e o amor continuou amando, mesmo ele afastando da filha, enfim, né? Não vou contar a história toda aqui. Então, ele ainda tinha no seu coração uma angústia grande por tudo que ele não aproveitou. Tá? Então, ele aceitou. Quando Ismael chama no plano espiritual esses espíritos abnegados, ele aceita, porque ele fala, eu preciso me redimir. Só que ao vir para o Brasil, ao reencarnar como Manuel da Nóbrega, o que aconteceu?
ele acabou se encantando. O serviço aqui no Brasil não saiu do seu coração. Por quê? Ele podia ter cumprido essa missão, como Manuel da Nóbrega, e ter continuado reencarnando em outro lugar. Mas não. Ele continuou querendo vir para onde? Para o Brasil. E continuou a sua tarefa aqui. Por isso ele é o mentor, era o mentor do Chico. Porque ele quis ajudar. Primeiro ele veio para ajudar na divulgação do Evangelho. E depois ele veio ajudar na divulgação do Espiritismo. Então vejam, é um trabalho por amor. Tá? Dizem que sim. Dizem que sim, né? Mas, como dizem muita coisa, então a gente nunca sabe. A gente estava até comentando disso daí ontem, né? Que tem muita gente que, porque o Chico me falou isso, o Chico falou aquilo, aí agora esse povo fica fazendo live, vídeo no YouTube, não sei o quê. Aí eu até brinquei, eu falei, mas o Chico era fofoqueiro, então, né? Porque... Então, assim, é difícil a gente saber até onde é verdade ou não é, porque muitas pessoas que conviveram com o Chico devem ter realmente algum conhecimento, só que tem outras que acho que querem ficar famosas usando o nome do Chico. Então, a gente não sabe. Então, tem gente que garante de pé junto que ele já reencarnou. Tem gente que fala que o Chico diz que foi visitar até em espírito o Emmanuel na casa, viu a família, viu tudo onde ele estava. Tem gente que fala que não. E eu achei eu não assisti, mas só vi o títulozinho. Achei até um rapaz que fala que ele é o Emmanuel, olha só. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Tem que ver as fontes, se são confiáveis mesmo, né? Mas veio como missão. Não é porque ele precisa. Ele vem justamente como missão. Assim como o Chico pode vir uma outra vez como missão. Não, o que eles falavam é que eles iam trocar os papéis. Então o Emmanuel iria reencarnar e aí o Chico seria o mentor do Emmanuel. Né? Mas se você for atrás, é o que eu falo, é que tem muita coisa que não dá para a gente confiar 100%. Mas tem gente até que fala que naqueles personagens do Há 2000 anos e depois do Ave Cristo, que Chico está lá também, reencarnado com outro nome. Mas assim, eu não gosto muito de ficar falando essas coisas porque a gente não, impossível não é. Só que eu acho que a gente não pode chegar e falar era fulano, era cicrano. A não ser que seja uma informação segura. Senão é muito complicado. É igual a questão do André Luiz. Tem gente que fala que ele foi o Carlos Chagas, tem gente que fala que ele foi o Oswaldo Cruz, tem gente que fala que ele foi não sei qual outro médico. Então, assim, muitas pessoas tentam saber quem foi o André Luiz, que não era André Luiz o nome dele, mas se ele mesmo no livro fala que prefere o anonimato, por que a gente vai ficar indo atrás para querer descobrir quem é? Então, assim, o que for para a gente saber, para a gente conhecer, o Emmanuel não veio contar a vida dele? Não veio contar no Há 2000 anos e depois uns 50 anos depois? Então, o que for para a humanidade saber, será dito. A gente vai saber. Então, né? Quando for algo falado, a gente aceita. Se não, é o que eu falo, não que seja impossível, é possível, mas a gente não tem como dar aquela certeza. O Kardec não falava que era preferível você descartar 10 verdades do que você aceitar uma mentira? Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Não importa o nome. É o que ele vai falar agora aqui, ó. A permuta de nomes não importa. Não importa o nome, não importa quem é. Desde que conheçamos a governança e a tutela de Cristo. O nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. Não importa se é o espírito A, o B ou o C. Importa a tarefa, o que está sendo feito. Tá?
Nós vamos parar aqui. O próximo é o José de Anchieta, não é? O próximo slide é José de Anchieta, não é? Espera aí, rapidinho. Eu vejo aqui, mas não vou falar, tá? Porque já deu o horário. Então, nós vamos parar aqui. Vimos hoje o Manuel da Nóbrega. Relembramos, para quem já tinha estudado, e aprenderam, quem não tinha estudado, que o Emmanuel, o Manuel da Nóbrega é uma das encarnações do Emmanuel. Tá? Aí, hoje eu trouxe uma música relacionada ao nosso dia de curas, né? Que todos nós precisamos de algum tipo de cura, seja espiritual, física, emocional, né? Nós todos ainda carecemos, somos espíritos em evolução, com os nossos erros, os nossos defeitos, com os nossos enganos, né? Às vezes sabendo que está fazendo errado, às vezes não sabendo, né? Mas Deus olha por todos nós. E quando nós temos fé e nós buscamos a Deus, a Jesus, eles nos respondem, né? Então eu trouxe hoje uma música que chama Se Eu Orar, Se Eu Clamar. Acho que alguns até conhecem, que é uma música conhecida. Então é isso. O que nós temos? Também não adianta só eu orar, clamar, cruzar os braços e ficar esperando cair do céu. Nós temos que fazer a nossa parte também. Mas nós temos que nos voltar a Deus, a Jesus, rogando essa proteção, porque somos filhos de Deus, somos criaturas feitas por Deus e dependemos de Deus, né? Dependemos desses espíritos de luz que nos auxiliam, que nos ajudam, que colaboram com a gente. Então, às vezes, por mais difícil que esteja a situação, não estamos sozinhos. Tem um espírito amigo ao nosso lado, nosso anjo da guarda, nosso protetor, nosso mentor, seja o nome que se queira dar. E Deus envia outros espíritos para nos ajudar. Mas nós temos que nos abrir para esta ajuda. Temos que crer, temos que acreditar. Quando Jesus curava alguém, nos conta o Evangelho que Jesus falava o quê? A tua fé te curou. Então é necessário nós abrirmos a porta. Ali no fundo do salão a gente tem aquele quadro de Jesus batendo na porta. É uma porta que a gente olha, não tem maçaneta pelo lado de fora. E Jesus está batendo. Aquela porta representa o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior. Então Jesus está batendo. Quem tem que abrir? Nós, porque a maçaneta é só por dentro. Então nós temos que orar, pedir, clamar, mas abrir a porta para deixar Jesus entrar, tá? Então eu trouxe essa música hoje. Terminando a música, nós vamos em silêncio para a parte dos trabalhos, tá bom? Os médiuns sentam na mesa, hoje você já pode sentar, tá? Os médiuns sentam na mesa e os demais podem sentar nessas cadeiras em volta, tá bom? Uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem
diz: pedi e recebereis, nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis, nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de